jacutinha ele, pisca-bunga garotê, pisca-bunga garotinha lá. Olá, meu nome é Patrícia Cerqueira e esse é o episódio número 100 do Bate-Papo Podcast. Toda terça-feira, uma coisa a se pensar. Pum pum, jacutinha ele, pisca-bunga garotê, pisca-bunga garotinha lá. Pum pum, jacutinha ele, pisca-bunga garotê, pisca-bunga garotinha lá. 100. Quando eu me deparei com esse número na hora de preparar o roteiro para esse episódio, que eu vi o tamanho do caminho até aqui. Eu criei o Bate-Papo Podcast no início da pandemia. Na real, eu criei em mim uma vontade de falar, de confortar com palavras, com reflexões, histórias que inspiram, pessoas que nos ensinam. Só que eu comecei sem saber. E eu fui rever hoje o meu primeiro episódio e foi aí que eu percebi a mudança que houve em mim e na minha vida de lá até aqui. Não deve ser diferente com você, se você olhar para você há 3 anos atrás. E eu vou te dizer que nesses 3 anos de podcast, que eu passei por muitos momentos, eu já falei aqui, em que eu lia um livro para gravar um podcast. Eu pesquisava horas para construir um roteiro. Eu sempre me perguntava com uma certa ansiedade sobre o que eu vou falar. Hoje é diferente. Hoje eu sei que assunto nunca irá me faltar. Essa ansiedade não existe mais. E sabe por quê? Porque eu aprendi que as nossas experiências nos ensinam. E há sempre o que dizer sobre o que a gente acaba de viver. E o que eu acabei de fazer antes de sentar aqui para criar o roteiro de hoje foi voltar ao meu primeiro episódio do podcast para lembrar de como eu comecei. E sabe o quê? Eu resolvi usar o mesmo assunto aqui 3 anos depois. O título do primeiro episódio foi O que é normal? Há 3 anos atrás, você se lembra de não poder abraçar, de ir a lugares públicos, de encontrar pessoas? Você lembra do tanto que foi angustiante a pandemia? Durante esse tempo, eu me perguntei se quando tudo voltasse ao normal, a gente seria mais feliz. Eu achei que sim, e eu continuo achando. Mas eu não vejo que muita gente consegue perceber que a vida normal de antes era tudo que a gente queria. E finalmente, quando chegou esse tempo, que a gente tem de volta a nossa liberdade, a nossa vida como era antes, logo a gente acha normal. A pandemia mostrou que o normal não é normal. O normal é precioso, valioso e muitas vezes extraordinário. Passar a ver o normal como algo especial nas nossas vidas deveria ser um dos aprendizados. E aproveitar de tudo que a gente tem, no lugar de esperar por tudo que a gente quer, também. Normal não precisa ser monótono. A gente se acostuma quando está tudo bem. Inclusive com o perfeito funcionamento do nosso corpo, da nossa saúde. Basta uma coisinha acontecer. No outro episódio eu falei aqui que eu estava com o ouvido entupido e que me causou uma irritação. Pode ser dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas. Quando algo incomoda, lembramos o quanto é bom o nosso normal funcionamento. Nos acostumamos com o que é bom e nos incomodamos muito com pequenas coisas. E isso precisa ser questionado sempre. Tanto se incomodar com pequenas coisas, como uma maneira de desperdiçar nosso precioso tempo de vida, e se acostumar com os pequenos prazeres que a vida nos oferece, como se fossem normais. Dentro do normal está o extraordinário. Você concorda? Não espere pelo extraordinário no sentido de grandes coisas, para ter a consciência da verdadeira felicidade. Porque a felicidade está disponível nas pequenas alegrias. A felicidade, como nada na vida, ela não é constante, mas ela é feita de momentos. Existem momentos que podem durar minutos, mas que ficam para sempre.
Estamos aqui para colecionar esses momentos e fazer tudo para que eles façam cada vez mais parte do nosso dia, da nossa vida, das nossas histórias para lembrar no futuro. Eu não imaginei que eu chegaria ao número 100 quando eu comecei com o podcast. Era tudo muito difícil no começo. Era mais sofrimento de fazer o podcast do que prazer. E o pior, depois de gravar e editar, eu nunca gostava do resultado. Mesmo assim, eu nunca apaguei, eu fui deixando lá. O bom é ver que não há como começar nada sabendo. E se a gente deixar para esperar saber tudo 100% para então começar algo, corremos o risco de nunca começar. Porque temos sempre o que aprender. Temos sempre para melhorar. E tudo bem, isso é normal e extraordinário ao mesmo tempo. Você olha para trás e o que você vê? Você percebe o tanto que você já andou até aqui? O que aconteceu e o que deixou de acontecer? Onde eu quero chegar é novamente no ponto da gente perceber que o normal da vida, muitas vezes, é o melhor que a vida tem para nos oferecer. Não se acostume com o que é bom e nem com o que é ruim. O que é ruim você descarta ou muda para melhor. O que é bom, você não se esqueça de sentir, de viver. Hoje eu finalizo com um pensamento que não é meu, é do consagrado escritor alemão Hermann Hesse. Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Esse foi o 100º Bate-Papo Podcast. Eu finalizo com esse pensamento e o desejo que você tenha uma semana extraordinária, lembrando que, para isso, não precisa de nada extraordinário acontecer. Até a próxima terça. Até lá. Fica bem e te cuida.